Muitas vezes nos perguntamos: será que aquela pessoa está ficando esquecida? E mesmo nós, às vezes, queremos saber como andam nossas habilidades cognitivas, principalmente depois que atingimos uma certa idade. Como anda a nossa memória, nossa capacidade de raciocínio lógico, de julgamento, cálculos. Hoje em dia ninguém mais faz conta de cabeça. Porque existe uma calculadora em cada celular, as pessoas têm preguiça até de calcular, é muito mais fácil. Já olhar, tem certeza de que não vai errar mesmo. E o cérebro vai ficando cada vez mais sedentário. A gente sabe que a gente precisa exercitar o cérebro para ele ficar sempre em forma. E ele adora desafios. Prometi no último vídeo sobre demências que falaria de testes rápidos, acessíveis, que não necessitam de material especializado e que, embora não deem o diagnóstico de demência, servem como indicadores de que alguma coisa não vai bem. Por exemplo, né, se a pessoa não atingir uma certa pontuação. Então, são chamados testes de rastreamento. Informalmente, podemos fazer um teste de fluência verbal. Nós pegamos uma categoria, por exemplo, animais, é uma categoria boa porque todo mundo sabe o nome de muitos animais. Animais domésticos selvagens pode ser mamíferos, répteis, aves, insetos, peixes, etc. Qualquer animal vale aí. E a gente pede para a pessoa, em 1 minuto, falar o nome de todos os animais que lembrar. Aí a gente marca 1 minuto e a pessoa começa. Normalmente, uma pessoa consegue 20, 25 e às vezes até mais. Agora, algumas pessoas começam até muito bem, né? Algumas ficam ansiosas, né? Porque o tempo está passando. A gente fala, não, calma, porque dá tempo de falar muitos e tudo mais. Então, a pessoa precisa, não é que lembrar, todo mundo sabe o nome de animal, mas ela precisa falar naquele minuto. Então, ela começa. Gato, cachorro, pato, elefante, pato, não, pato já falei, cavalo, cachorro, não, cachorro eu já falei. E aí o tempo passa e a pessoa não consegue, no mínimo, 12. Isso é um indicador de que alguma coisa está errada. Evidentemente que se a pessoa tem uma anomia, se é uma pessoa fásica com anomia, isso não conta, porque aí o problema é da anomia, certo? E esse teste de fluência verbal, ele pode ser feito também, é um pouquinho mais difícil, não com uma categoria como animais, alimentos, etc., mas com palavras começadas por uma determinada letra. Então, a pessoa pode falar qualquer palavra desde que se inicie com aquela letra. É um pouquinho mais difícil, né, a pessoa ficar acessando, né, aquelas palavras. Eu costumo dizer, a pessoa tem um dicionário interno, ela tem todo um repertório, mas na hora, entre aspas, ela diz que não lembra. Não é que ela não lembra, ela não acessa. Né? Normalmente 20, 25, agora menos de 12, a pessoa já apresenta algum problema de fluência verbal. Mencionei no meu último vídeo o Mini Mental, que é um mini exame de estado mental. Esse teste avalia a orientação espacial, temporal, memória imediata e de evocação, cálculo matemático, repetição, nomeação, compreensão oral e escrita e a cópia de um desenho. Mesmo avaliando todos esses domínios, não é um teste que dá o diagnóstico, ele não serve como diagnóstico, ele necessita depois de uma avaliação mais detalhada. Como eu disse, é só um teste de varredura. Como é o Mini Mental? Primeira prova, orientação temporal. Perguntamos para o paciente, que dia é hoje? E pedimos para que ele responda o mais completamente possível. O dia, o mês, o ano, o dia da semana e depois perguntamos a hora aproximada. Ele ganha 1 ponto para cada resposta correta. Se ele responder só o ano ou só o mês, alguma coisa, ele ganha 1 ponto para cada coisa que ele acertar. Segunda prova, orientação espacial. Nós perguntamos, onde estamos? Qual é o estado, qual é a cidade, qual é o bairro, qual é o local e qual é a rua? Cada resposta correta ganha 1 ponto também. 5 pontos se ele responder tudo. Já são 10. No teste de repetição,
pedimos para o paciente repetir 3 palavras corriqueiras: caneca, tijolo e tapete. Se ele conseguir repetir uma de cada vez, depois do examinador, ele ganha 1 ponto para cada uma. Isso eu acho bastante fácil. Se a pessoa não tiver nenhum problema de repetição, ela tira essa de letra. Agora, a próxima, a dos cálculos, eu acho muito difícil. Como eu disse, o pessoal não faz mais conta de cabeça. A gente pede para a pessoa, a partir do número 100, contar de 7 em 7, de trás para frente. Um outro meio de dizer isso é dizer assim: se você tem 100, você tira 7, quanto é que resta? Aí o 93, a pessoa até que acerta. E aí você fala assim: tá, e agora 93 menos 7. Não pode contar no dedo. Aí a pessoa empaca. 86. Tá, aí a gente fala: agora menos 7, 79. Menos 7, 72. Menos 7, 65. E aí parou. Se ela acertou todas essas, ela ganha mais 5 pontos. Mas esse eu acho bastante difícil. O que vocês acham? Depois desse, nós temos o teste da soletração. Nós pedimos para que o paciente soletre a palavra mundo de trás para frente. Então, ele tem que dizer O-D-N-U-M. Eu acho isso um pouco difícil, eu faço uma ressalva. Não acho que seja difícil, mas é o seguinte: esse teste foi traduzido do inglês e o americano, ele tem a tradição de, digamos, o costume de soletrar desde a primeira série. Na primeira série, as crianças têm aula de spelling, de soletração. Nós não temos isso, por isso que eles soletram tão depressa. Eles são muito rápidos na soletração e nós não somos. E de trás para frente, então, mas tudo bem. O teste foi traduzido assim. A gente até dá um pouquinho mais de tempo para a pessoa pensar, visualizar e fazer isso de trás para frente. O próximo teste é memória de evocação. Aquelas palavras que ele repetiu, ele tem que dizer quais eram. Ele tem que dizer, então, o caneca, tijolo e tapete. Ele tem que evocar. E a gente não fala nada que ele tem que lembrar na hora que está repetindo. Ele tinha que ter prestado atenção. Às vezes eu sou um pouco boazinha e eu falo: olha, repete umas palavras, mas presta bem atenção que eu vou perguntar depois. Então, essa seria a memória de evocação, uma memória não imediata. A pessoa tem que lembrar as 3 palavras repetidas. No teste de nomeação, a gente mostra um relógio e a pessoa tem que nomear, dizer que aquilo é um relógio. A gente mostra uma caneta, a pessoa tem que dizer que aquilo é caneta. Se a pessoa não tiver anomia, se não for um paciente afásico com problema de anomia, logicamente que a pessoa vai ter dificuldade, mas aí não conta. Depois disso, nós temos mais um teste de linguagem. Parece fácil, mas muita gente não consegue. Eu já vi gente ensaiando esta frase, a pessoa só tem que repetir esta frase e muita gente não consegue. A frase é a seguinte: nem aqui, nem ali, nem lá. Para nós parece uma coisa tão fácil, mas tem gente que não consegue. Eu já vi pessoas treinando e diz assim: nem aqui, nem aqui, não, nem lá, nem. A pessoa não consegue sequencializar nem aqui, nem ali, nem lá. É um indicador de que alguma coisa não está bem lá dentro. O próximo item é um item de compreensão oral. Nós damos ao paciente uma ordem de 3 etapas. Há um papel em cima da mesa e nós falamos para o paciente: pegue esse papel com a mão direita, dobre ao meio e coloque o papel no chão. Se o paciente conseguir executar essa ordem, ele ganha 3 pontos também. E a seguir, compreensão escrita. O examinador escreve num papel: feche os olhos, dá o papel para o paciente e pede para ele executar aquela ordem. Se ele fechar o olho, ele ganhou 1 ponto. Mais um teste sobre linguagem. O paciente deve escrever uma frase completa, qualquer frase, desde que ela faça sentido, tenha um sujeito, um verbo, um complemento, desde que ela faça sentido, o paciente ganha 1 ponto. Erros ortográficos não são considerados.
E por último, a cópia de um desenho, desse desenho. Nós mostramos o desenho e ele tem que copiar um igual. Esses são então os itens do mini exame de estado mental. Qualquer pontuação superior a 27, quer dizer, de 27 a 30 pontos, isso indica um cérebro normal, intacto, preservado. Agora, um resultado abaixo de 9 pontos já indica uma perda cognitiva bastante grave. De 10 a 20, uma perda moderada. De 21 a 24, uma perda leve, né? 25, 26, uma perda leve, né? Mas a gente tem que levar em consideração também a escolaridade da pessoa. Se é uma pessoa que nunca fez conta na vida, evidentemente que não vai saber fazer ou que nunca soletrou nada, né? Então, a interpretação disso tem que ser muito cuidadosa, não é? Não é porque a pessoa não acertou, né? Ela pode não acertar ou talvez por outros motivos, né? Então, por isso que é um teste que dá uma ideia, mas a gente precisa de uma avaliação mais detalhada para se ter mais certeza e, inclusive, para poder se fazer um diagnóstico. Outro teste também adaptado para o português de rastreamento é o MoCA, Montreal Cognitive Assessment, que será apresentado no meu próximo vídeo. Até lá!